Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora associada da UFGD. Esse vídeo é para conversar com o cuidador, com aquela pessoa que cuida do paciente com síndrome demencial, que mais comumente é a doença de Alzheimer, mas que pode ter também outras causas. Quando a gente fala de doença de Alzheimer, de síndrome demencial, a gente associa muito a perda de memória. Então, é uma pessoa que repete as mesmas perguntas, que perde objetos, que conta sempre as mesmas histórias. Mas, na realidade, o que mais causa sofrimento e estresse no cuidador são as alterações de comportamento, como, por exemplo, querer fugir de casa, ficar agitado, andando de um lado para o outro, querendo se reencontrar com a mãe que já morreu há muito tempo, não querer tomar banho, não querer comer a comida, não querer tomar o remédio, ficar agressivo, acordar no meio da noite e ficar também andando pela casa, não querer dormir à noite, bater nos familiares, ameaçar os familiares, ou ter às vezes a sensação, a crença, na realidade a sensação não, a crença de que está sendo traído pela esposa, a esposa idosa, o marido acha que está sendo traído, ou que está sendo perseguido e vigiado por alguém, ou que alguém roubou os pertences dele. Então, existem várias situações que tornam aquele idoso assim muito cansativo, estressante, frustrante, e para o cuidador é um sofrimento muito grande, porque você vê que o seu pai não é mais o seu pai, a sua mãe não é mais a sua mãe. Então, é uma situação bem dramática, bem triste e extremamente desgastante. A gente sabe que as pessoas que cuidam de alguém assim como a síndrome demencial têm um risco alto de ficarem doentes, de adoecerem e até mesmo um risco de morte. Por quê? Pelo estresse. Então esse vídeo é para tentar dar algumas dicas bem simples e que são até assim por uma questão de bom senso, não é? Dicas para tentar reduzir, ao menos em parte, esse estresse todo, esse sofrimento todo. Algumas coisas que a gente pode fazer com a melhor das intenções, mas que estariam erradas, é a questão de tentar discutir com o idoso, racionalizar, mostrar para ele, demonstrar que ele está errado, demonstrar que a mãe dele já morreu, que a mãe não está mais viva, demonstrar que o filho agora já está morando em outra cidade, demonstrar que esta é a casa dele sim, que ele não é para voltar para outra casa, porque aquela é a casa dele. Então, essas tentativas de demonstração, de argumentação, essas tentativas, na enorme maioria das vezes, elas vão falhar. Por que elas vão falhar? Porque a questão não é uma questão de eu te explicar e aí eu consigo te convencer. A questão é que por trás disso tudo existe uma doença cerebral. É uma doença do cérebro que faz com que partes do cérebro estejam perdidas, com que alguns circuitos, quer dizer, um neurônio se comunicando com outro, que se comunica com outro, que são neurônios que assim juntos vão formar a memória, o meu senso de orientação, o meu senso de identidade, o meu senso de tempo, presente, passado, futuro, 2 horas, 3 horas, tudo isso está de alguma forma desarranjado, em alguns dias mais, em alguns dias menos, em algumas pessoas é mais o aspecto da linguagem, no outro é mais o aspecto da orientação, no outro é o aspecto da memória, na outra pessoa é a questão do sequenciamento da relação causa e efeito ou da questão de dividir uma tarefa em etapas. Então, cada paciente vai ter as suas áreas mais acometidas. Isso também é uma coisa que vai variar com o tempo de evolução da doença. Obviamente que é uma doença progressiva, então isso vai se agravando. Mas então isso justifica por que é um trabalho perdido, é tempo perdido eu tentar argumentar e explicar. É muito melhor, e aqui é que é a meta desse filme, eu tentar entrar na emoção daquele paciente naquele momento. Eu vou tentar ter empatia com o que ele está sentindo naquele momento. Imagine que o seu pai, a sua mãe, esse idoso de quem você cuida, ele está passando por um verdadeiro pesadelo.
Sabe o pesadelo que você tem, que você vê que você não está naquela casa que você estava, que você está num lugar diferente, que você quer ir embora e que as pessoas não te entendem e que aí de repente você vai parar num outro lugar desconhecido e alguém está te perseguindo? Esse é o pesadelo em que ele está vivendo. O que você desejaria nesse momento do pesadelo? Que alguém pegue na sua mão, fale com calma, põe o braço no seu ombro, senta com você, diz que vai resolver o seu problema, eu vou resolver, eu vou dar um jeito, nós vamos depois para sua casa, vamos sentar aqui agora um pouquinho, o que você gostava, e aí eu vou tentando distrair, o que você gostava na sua casa, o que você gostava de fazer, eu peço para a pessoa contar alguma coisa do passado. A vantagem nas síndromes demenciais é que geralmente é muito fácil desviar a atenção do paciente para um outro assunto. Então, eu desvio a atenção dele para algum assunto que ele gostava, alguma coisa do passado. Ou eu começo a cantar uma música com ele. Por que música? Música tem um efeito quase que milagroso, pena que é um efeito transitório, mas enquanto aquela música está tocando, o paciente vai para um outro mundo, ele se transporta para aquele mundo do passado que ele estava antes. Então, quando eu falo de música, principalmente músicas da juventude daquele paciente. Então, eu vou fazer uma pesquisa e vou buscar aquelas músicas da sua juventude, são aquelas músicas que ele vai cantar comigo, e aí ele vai ouvir aí ele vai contar as histórias do passado, ele vai se lembrar. Eu tiro a pessoa daquele pesadelo e a transporto para um mundo, para um universo seguro, gostoso, onde ele vivia. Então, não argumentar, não discutir, não racionalizar, confortar, mostrar que você está calma, sentar, estar do lado dele, responder, mesmo que seja uma pergunta, mesmo que seja uma resposta que é uma mentira, vai dizer, doutora, mas aí eu estou alimentando o delírio dele, eu estou alimentando o engano dele, ele pensa que a mãe dele ainda está viva e eu estou alimentando. Mas não adianta você falar que a mãe dele já morreu, porque daqui a 5 minutos ele vai te pedir a mãe dele de novo. Então não adianta. Por que não adianta? Porque é uma coisa cerebral, porque é uma coisa orgânica, ele não tem mais os neurônios para compreender essa informação que você está tentando passar, e mesmo que ele compreenda naquele momento, depois de 2, 3 minutos aquilo se esvai, aquela informação é perdida de novo. E o que a gente quer é facilitar a sua vida de cuidador e facilitar a vida do paciente, reduzir o sofrimento dele, reduzir a angústia. Então, essa seria uma dica importante. Se ele está querendo fugir de casa, por exemplo, o paciente que quer fugir, é claro que eu preciso tomar algumas condutas básicas. Então, por exemplo, eu vou trancar a casa, eu não vou deixar a casa de um jeito que ele possa fugir, eu vou ter que trancar, porque ele pode fugir e pode acontecer alguma coisa grave. Talvez eu possa esconder as portas, colocar alguma coisa, pintar a porta, ou colocar um tapete na porta, mas disfarçar, porque às vezes ver a porta é uma coisa que faz com que ele queira ir embora. Uma outra dica é você colocar agora me fugiu o termo, mas quer dizer, como se fosse uma identificação, né? Um selo aqui, né? Com identificação desse paciente, ou talvez até um bracelete escrito o nome dele para caso ele venha fugir, que ele seja então reconhecido e identificado com o nome e o telefone. E outra coisa é você dar, por exemplo, um celular, para o paciente ter sempre um celular com ele, para que você possa encontrá-lo então pelo GPS, saber onde é que ele está. Então essas são as coisas práticas. Mas tão importante quanto isso é você tentar também distrair o paciente. Quando eu falo distrair, é você tentar criar uma rotina estruturada, com horários onde ele faça sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, e onde ele tenha atividades que para ele façam sentido. Então de manhã tomou banho, aí foi comigo até a padaria, voltou comigo da padaria, então eu já fui olhando as casas, tal, já conversei, já é um pouco de treino de orientação, aí ele vai me ajudar a passar a manteiga no pão, ou vai me ajudar a escolher o feijão, a escolher o arroz, isso vai depender da história daquele paciente. Se era um homem, por exemplo, meu avô, ele era bicicleteiro, foi bicicleteiro a vida inteira. Então, para ele é mexer com pneu, com coisas de bicicleta, porque ali ele vai se entreter e ele vai achar que ele está no mundo dele. Ainda que aquela atividade
para mim não tenha sentido, porque ele não está produzindo nada, mas é uma atividade que está contribuindo para que ele se acalme. O que eu quero é isso, é que ele fique calmo, é que ele fique tranquilo, é que ele se sinta bem. Então, envolver o idoso com atividades que ele fazia antes, atividades que ele gostava, e que ainda que aquela atividade não tenha uma qualidade, por exemplo, eu peço para ele varrer a frente, eu sei que ele vai varrer, não vai varrer tão bem, depois eu vou ter que ir lá varrer de novo, mas o importante é que ele esteja ocupado. Naquele momento ele está em pé, ele está tomando sol, importante tomar sol, acordar cedo, tomar sol, ter atividade física e ter diferentes ocupações. Uma coisa que pode perturbar muito o idoso é mudança de ambiente. Então, às vezes eu falo, ele vai ficar 2 meses comigo, 2 meses na casa da minha irmã, 2 meses na casa de não sei o quê. Isso geralmente piora a agitação, porque o pouco de memória que ele tinha, para aquele pouco de orientação que o ajudou a sedimentar aquela rotina que ele seguia e aquela rotina que o acalmava, aquilo é quebrado. Então, mudanças de ambiente, novidades, isso não é muito bom. O ideal é fazer sempre as mesmas coisas, é a mesma padaria, é o mesmo café da manhã, é a mesma cadeira, é a mesma varanda que eu ponho ele para sentar lá fora, mas essa rotina não significa ficar parado diante da televisão. Significa uma rotina com atividades, com sol, com atividade física, com acordar cedo, com ajudar a fazer as coisas em casa, ainda que não faça bem, mas ele está ali entretido, ocupado, e ele está com você, ele está conversando com você. Eu acho que, como dicas básicas, tá. Outra coisa importante é a questão do ambiente, né? Tem coisas que são muito simples e que você tem que prestar atenção e que podem ajudar. Por exemplo, se ele fica perdido. Às vezes tem gente que coloca setas, escritos, orientações, vire para cá, ou para cá é o banheiro, ou para cá tarará, ou não saia, não abra a porta. Às vezes dicas escritas que o ajudam a se orientar. Isso é uma coisa que eu posso tentar. Observar se na casa tem alguma coisa que o deixa com medo ou o incomoda, né? Por exemplo, voltando a falar do meu avô, ele via a cadeira de rodas, ele achava que era uma bicicleta, ele ficava mexendo na roda da cadeira, ele achava que aquilo ele tinha que consertar. Tinha um outro idoso que ele via um chapeleiro, e nesse chapeleiro tinha um chapéu. E ele via naquilo ali meio que uma pessoa, ele ficava com medo. Então eu tenho que ver também o ambiente, ele tem que estar bem claro, um ambiente iluminado, um ambiente com, talvez assim, com poucas informações, né? Um ambiente que, enfim, eu preciso prestar atenção e observar se tem alguma coisa ali que o incomoda, alguma coisa que o deixa mais inseguro. Outra coisa é que quando eu for conversar com o idoso, tentar sempre manter as informações de uma forma simples. As informações de uma forma... então eu falo com poucas palavras, eu não tento dar uma explicação complexa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, hoje nós vamos sair porque nós vamos para o médico. Essa informação, hoje nós vamos sair porque nós vamos para o médico, eu vou dar para o idoso meia hora antes. Eu não vou ficar falando desde ontem, que amanhã nós vamos para o médico, porque isso também vai gerar ansiedade. Eu tento manter então, porque ir ao médico é uma coisa, é uma novidade, é uma coisa diferente. Aquilo gera expectativa. E pode ser que ele fique, então, a manhã inteira me perguntando se já está no horário de ir para o médico. Então, eu deixo para falar isso meia hora antes, quando a gente já está realmente indo para o médico. Quando eu falo informações simples, é assim, eu não tento, olha, primeiro nós vamos para o médico e depois a gente vai passar no banco e aí nós vamos visitar tal pessoa e a gente tem que fazer não sei o que, não. Eu dou uma informação única que ele consiga processar ali naquele momento. Enfim, esse vídeo, eu acho que ele está um pouco caótico, mas a minha ideia principal é a de mostrar para o cuidador, para você cuidador, que eu entendo que a situação é dificílima, tá? Eu entendo um pouco, eu vivi também essa situação na minha casa. É não só difícil, como é triste você ver aquela pessoa que você ama desse jeito, é triste, é comovente e triste. Mas o que nos resta é tentar confortá-la, tentar ajudá-la.
Eu acho que essa ideia de imaginar que a pessoa está agressiva, está agitada, porque ela está vivendo dentro de um pesadelo, eu acho que se você pensar isso, isso vai te ajudar a não ficar você com raiva e frustrado e a tentar imaginar, não, ele está dentro desse pesadelo, como é que eu o conforto nessa situação? Ele não está fazendo isso porque ele é chato, ou porque ele é difícil, ou porque ele é marrudo, ou porque ele sempre foi uma pessoa terrível, né? E tentar entender que essas coisas que a gente pensa que vão ajudar, que é explicar, justificar, mas como assim não está entendendo? Como que não está entendendo que a sua mãe já faleceu? Você se lembra, você teve no velório dela, como assim não está entendendo? A gente precisa saber que tudo isso não vai ajudar e que vai piorar a situação e que vai deixar mais estressado, mais nervoso, mais frustrado e mais desesperado. Então, a meta de hoje, eu acho que a principal dica é: preste atenção no seu idoso, veja o que está atrapalhando, o que está deixando ansioso, o que está deixando com medo, veja as coisas do ambiente que você pode mudar, mas principalmente, a principal mensagem desse vídeo é: não argumente, não justifique, não fique racionalizando, não brigue, não contradiga, tente acalmar, confortar, reassegurar, estou junto e então distrair, ir para uma outra fonte, encontrar uma outra atividade que o acalme. A principal dica que eu estou dando aqui é a música, mas tem várias outras coisas. De repente ele vai ter um cachorro que ele gosta muito, ele vai ter um gato, ou ele vai mexer com as plantas, eu coloco as plantas numa altura, numa mesa e ele pode ficar ali mexendo, ou ele vai mexer com alguma coisa que ele fazia na época quando era jovem. Mas essa tentativa de não confrontar e de tentar então dar uma palavra de conforto e desviar a atenção para um outro caminho. Espero que tenha ajudado. Abraço.